como que a gente faz para cuidar dos filhos, para manter a situação sob controle, manter a educação dos filhos, manter o cuidado com eles, a atenção, o relacionamento de amizade na situação em que a gente anda hoje. Eu vi em alguns dos comentários de alguns vídeos postados aí, algumas mãezinhas dizendo que foi mãe, que foi pai dos filhos, e essa é uma realidade para muita gente, para muita gente. E infelizmente é assim que essa é a maioria, né? Mães, mulheres que precisam se desdobrar, algumas ainda, mesmo tendo os maridos em casa, ainda assim são elas que têm que dar conta de tudo, têm que dar conta da casa, têm que dar conta dos filhos, e, e é isso. Infelizmente mesmo que eu digo que essa é uma realidade do nosso mundo. E aí, como é que a gente faz? E eu vou falar um negócio, hein? Ou era de criança inteligente, criança esperta. Elas parecem que já nascem com um negócio ali dentro, uma capacidade de criar situações, de burlar o sistema, de olha, a situação é feia, e como é que você faz para manter a educação dessas crianças, para ensinar o correto, para manter os princípios, para passar o que é o seu propósito como mãe para eles. Eu vou passar algumas coisas para vocês aqui que eu coloquei em prática durante toda a minha vida de mãe com relação aos meus filhos. Então, assim, a primeira coisa é que, quando eu fiquei grávida, né, lá com 20 aninhos, eu fiquei grávida e eu estava com um casamento bem estruturado e tudo mais. A gente não tinha uma condição financeira muito boa, mas a gente tinha entrado num consenso, mesmo antes de se casar, que eu educaria os meus filhos, né? Que eu seria a mãe, eu seria a educadora, eu seria a pessoa que cuidaria dos meus filhos. Então, quando eu ficasse grávida, é claro que a intenção era que fosse tipo 6, 7 anos depois de casado, né? Ninguém contava que seria tipo 4 meses depois, né? Mas ainda assim, quando eu fiquei sabendo que estava grávida, eu saí do trabalho. Na época eu trabalhava num restaurante, e aí fui me organizar para a chegada do bebê. Eu trabalhei ainda até alguns meses antes de ter a Larissa, e aí parei de trabalhar e aí vivi em função disso. Só que olha, ainda assim não foi fácil, não foi fácil. Em alguns períodos batia um faniquito e a gente, logo no primeiro ano, né, de casado, o Del perdeu o trabalho, e aí a gente teve que recomeçar tudo do zero, morando em São Paulo, no centro de São Paulo, pagando um apartamento caro de aluguel. Então assim, a gente teve que se reorganizar tudo, fomos morar na casa da sogra, né, do fundo da casa da sogra na época. E aí assim, foi bem complicado os nossos primeiros anos de casamento, financeiramente falando. Então de vez em quando batia um faniquito, uma agonia mesmo. E eu sempre tive um espírito meio independente, né? De depender do marido assim para tudo, até para comprar um absorvente se fosse preciso, é complicado. Então, de vez em quando batia o desespero, vou trabalhar. E aí, a primeira vez que eu saí mesmo para trabalhar, e aí cumpri com o horário e tal, as crianças já estavam com uns 6 anos de idade. Até então eu só fazia um bico, outro, faxina, coisa em casa e tal. E nessa época, quando a Larissa já estava com 7 aninhos, o Thiago para fazer 6, é que eu comecei num trabalho, e aí eu senti na pele o que é atender casa, atender criança e ainda dar conta de um trabalho bem feito fora. E depois disso, assim, depois eu passei nesse trabalho um ano e alguns meses, e resolvi sair. Era
eu tive uma experiência, foi uma experiência bem marcante essa, né, pro meu relacionamento com os filhos, com o marido na época. Foi uma experiência bem interessante, aprendi muita coisa. E aí, uma das coisas que eu posso dizer para vocês aqui, que faz a diferença com relação ao fato de manter o cuidado com os filhos ao mesmo tempo que ter que estar fora e tal. Olha, nessa época a gente ainda não tinha tanta facilidade com internet, com o celular quanto agora. A gente já tinha o celular, mas não era no nível que a gente tem nesse momento, né? Minha filha mais velha tem 19 anos, mas o avanço com o uso do celular e da internet de 10 anos foi muito grande, né? Então hoje é muito mais fácil você manter esse tipo de controle. Naquela época era um pouco mais difícil. Mas ainda assim eu conseguia fazer, eu saía de casa, os dois ficavam em casa com uma senhora que eu contratei para me ajudar com as crianças. Então no período que eu não estava em casa, essa senhora cuidava dele e ela ficava com um celular que eu ligava regularmente, né? E aí eu ligava para falar com eles, eu conversava, falava como que eles estavam, mesmo estando no trabalho, eu procurava manter o ritmo da sensação da minha presença, mesmo que não física, entende? Isso não é uma coisa fácil de fazer, meninas, mas como mãe isso precisa ser trabalhado de uma forma insistente. E eu sei que é cansativo, mas ser mãe não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Então, essa é uma das coisas. Manter-se presente, mesmo não estando presente. E os seus filhos precisam acreditar que vocês estão presentes, mesmo não estando lá. Vocês fazem questão de saber, né? Nós temos que fazer questão de saber o que está acontecendo. Nós precisamos querer estar atualizada dos fatos e dos acontecimentos como se estivesse em casa. E aí, uma outra coisa importante é não desconsiderar combinados. Então, assim, quando você sai de casa, né? Você, mamãe, se você tem que trabalhar fora, e isso é um hábito, é uma rotina constante, porque, como eu disse, a maioria das mamães hoje em dia precisam mesmo fazer isso. Muito provavelmente você tem uma lista de combinados com seus filhos, né? Eles precisam cuidar do seu quarto, eles precisam fazer lição os trabalhos e lição da escola, eles precisam ajudar nas coisas da casa, precisam manter a pia limpa, sei lá, fazer uma comida ou arrumar manter o seu quarto arrumado, eu não sei. Se você tem combinados com seus filhos, né? Se você fez tratos com ele, cumpra com isso, leve a sério a sua palavra, leve a sério os seus combinados, não trate isso com descaso, porque eles vão tentar, é o trabalho dos filhos, a missão dos filhos é essa, eles vão fazer de tudo para quebrar com os combinados. Você já sabe disso, eu já sei disso, todos nós sabemos, então, pelo amor de Deus, é você que tem que fazer com que isso funcione, afinal de contas, você é mamãe, né? Então, assim, o que eu sempre fiz nesse sentido? Primeiro, né, eu tô longe, mas os meus filhos sempre levaram em conta o fato de que não importa o quão distante eu esteja, eu continuo sendo a mãe da minha casa, eu continuo sendo a responsável por elas e eles não vão deixar a casa cair só porque eu não estou lá, né? Então, assim, isso a gente faz ligando, ouvindo, né? Ligando para saber como é que estão as coisas, perguntando se foi feito isso, se foi feito aquilo outro, ligando para contar alguma coisa com relação ao que está acontecendo com o meu próprio dia, ou saber alguma coisa com relação ao deles, mantendo a intimidade, um relacionamento através de ligação, através de mensagem, mesmo não estando presente. E depois
eu vou fazer cumprir, eu vou fazer valer aquilo que foi combinado. Então, se eu disse que se por um acaso eu chegasse e a louça não tivesse lavada, se aquilo ia acontecer isso, então isso vai acontecer porque nós combinamos e eu tenho palavra e quero que os meus filhos aprendam a ter e eu quero que eles saibam que independente de eu estar ou não em casa, as coisas precisam acontecer. E aí, neste caso, é importante levar a sério não só aquilo que é repreensão, aquilo que é pesado para os filhos, né? Porque é uma coisa que as mamães nessas horas fazem muito bem, é dar bronca, brigar e falar e não sei o que por causa do que não foi feito, mas também ir se pá, principalmente pelo que foi feito, né, mamães? Então, assim, valorizar o que foi cumprido, ficar feliz pelo cumprimento da parte deles naquilo que foi combinado e aí cumprir com eles também aquilo que eu combinei de legal, de bom. Então, assim, olha, se eu combinei uma mesada, um valor X, mesmo que seja pequenininho, isso funcionava muito com os meus filhos pequenos, né? Quando eu precisava sair. Eu combinava com eles um valor tipo baixinho, de 5, 10 reais. E eles ficavam super felizes quando eles cumpriam com a parte dele, eu cumpria com a minha. Às vezes eu combinava com eles que a gente ia fazer alguma coisa juntos. Se eu chegasse, eu tivesse tudo conforme a gente tinha combinado, e aí a gente ia fazer alguma coisa junto, tipo brincar ou assistir alguma coisa, ou a gente ia em tal lugar. Então, assim, vale ser positivo também, né? Porque eu vejo que existe um hábito muito ruim das mamães nesse sentido de fazer os combinados com os filhos, e isso ainda de uma forma meio desorganizada, meio jogada no ar, né? E aí eles vão testar, né? Faz parte da natureza dos filhos, eles vão tentar burlar o sistema, eles vão tentar fazer de outro jeito ou não fazer, eles vão tentar, faz parte. Eu, como mãe, preciso assumir a responsabilidade de mãe e eu preciso cumprir aquilo que foi combinado. E se não deu certo hoje, nós vamos continuar insistindo amanhã, vamos reajustar aquilo que não está muito certo. Eu sou a responsável, então eu não fico jogando nas costas da criança aquilo que é responsabilidade minha, né? E aí, na hora de cobrar isso, na hora de passar isso para a criança, faz isso de uma forma grosseira, ignorante e muito negativa, né? A gente tem muita facilidade para ver o que não foi feito, para ver o que não foi feito direito, e às vezes passa batido aquilo que teve mesmo um esforço da criança, do adolescente para cumprir. Então, tome cuidado. Essa é uma outra coisa importante. Tenta observar o que foi feito da parte deles, mesmo que aparentemente não do jeito que eu gostaria. Então, assim, você combinou com o bichinho lá, com o serzinho, que ele deveria cuidar da pia, das louças da pia, ele deveria arrumar o quarto dele e deveria fazer, sei lá, limpar o banheiro, não sei. E aí quando você chegar tem que estar isso, pronto, conforme o combinado. E aí você chega e foi feito. Mas foi feito daquele jeito, né? Que a gente já sabe que alguns filhos fazem por aí, tá? Não quero, né, ser assim muito direto, tá? Mas é verdade, Então assim, você vai chegar lá e algumas vezes vai estar bom, uma coisa que talvez seria importante você analisar. Você ensinou essa criança a fazer do jeito certo? Você fez junto, deixou ela fazer no momento em que ela precisava aprender, ela aprendeu junto com você, você ensinou ela a fazer o que você está cobrando que ela faça bem feito? Isso é uma coisa importante para se pensar. Segundo, será que ela não fez o melhor que ela conseguia fazer naquele dia?
Você consegue observar no trabalho que foi feito um esforço, uma dedicação? Se você olhar de um ponto de vista um pouco mais positivo, será que você não vai ver que houve uma dedicação, tal? Essas coisinhas super valorizam e facilitam a sua vida de mamãe trabalhadora. Se você aprender a olhar as coisas por este ângulo, muito provavelmente a sua vida de mãe vai ser um pouco mais facilitada. Eu posso te garantir, com a minha convivência com vários adolescentes, que eles querem agradar. Eles querem fazer direito, mas eles não conseguem, tem preguiça. Você já foi adolescente também, você lembra? Lembra disso? Quando você era adolescente, como que você era? Você consegue se lembrar que você sentiu uma preguiça miserável também? Você consegue se lembrar que você sentiu uma vontade danada de fazer as coisas pela metade, de enrolar um pouco? Consegue se lembrar? Você consegue se lembrar da época em que você era adolescente e sentiu uma vontade danada de ser vista, valorizado pelo seu pai, pela sua mãe, e que parece que nada que a gente fazia estava bom, coisa desse tipo? Pois é, agora é a vez deles. E aí você corre o risco de cometer com eles o mesmo erro que você reclama que cometeram com você, né? Então eu digo sempre que é muito importante fazer algumas autorreflexão, tal, e aí se reorganizar, porque é só você que ganha com isso. Então, olha, revisando. Incuta na cabeça dos seus filhos que apesar de estar longe, você está perto. Segundo, faça com que o que foi combinado seja cumprido. E cumpra você com a sua parte no combinado. Principalmente aquilo que for positivo, aquilo que for suave, o que for bom para eles, porque o que é positivo, o que é bom, valoriza eles e vai dar estímulo para eles fazerem melhor da próxima vez, né? Deixe as regras claras, seja específico no que diz respeito às regras que você deseja que seja cumprida. Então eu vou te dar um exemplo. Eu me mudei para um condomínio alguns meses atrás e os meus 2 filhos já são grandes, né? Mas eu estou com outras crianças que moram comigo e assim, na minha casa eles são meus filhotinhos também, e eu procuro deixar bem claro aquilo que eu quero que seja cumprido. Então, quando eu cheguei no condomínio, quando a gente se mudou para cá, eu sentei com eles, com todos eles, principalmente os menores, e aí fui estabelecer para ele as regras e deixar claro aquilo que era para ser combinado entre a gente, aquilo que era lei para mim e que eu gostaria que eles cumprissem. Por exemplo, eu disse para eles: olha, eu não quero que vocês entrem na casa de ninguém nesse condomínio. Não é, mesmo que vocês sejam chamados, mesmo que recebam convite de coleguinhas, não, vamos lá brincar, minha mãe deixa, mesmo que a mamãe dessas crianças digam, não, pode vir, não tem problema. Não pode. É uma regra simples, é uma regra clara. Vocês não entram na casa de ninguém no condomínio sem a minha autorização. Segunda regra, ninguém entra no nosso apartamento sem a minha autorização. Então, algumas vezes eu tenho que deixar eles sozinhos. Eu sei que eu vou ter que tomar alguns cuidados, tal, mas eu deixei claras as regras, né? E de uma forma simples que eles qualquer um consegue entender. Então, se houver uma quebra no combinado, não é por falta de entendimento, não é por falta de clareza. E depois disso, eu deixo claro o que é que vai acontecer se por um acaso eles descumprirem com as regras. Então, assim, se eu souber que vocês entraram na casa de algum vizinho, entraram na casa de alguém sem a minha autorização, vocês vão ficar 15 dias sem poder ir brincar lá no parquinho.
Estamos entendidos? São regras, é transparência, é claro, é fácil de entender e é fácil de lidar com as informações assim do que você dizer coisas do tipo: olha, eu só quero ver se você se você ficar de não sei o que com não sei quem, e você vai ver, se isso acontecer você vai ver, e, entendeu? Se você passa as coisas de uma forma muito, primeiro, gritada, esbravejada e estressada, e na hora da raiva fica tudo parecendo meio confuso. Se você passa as coisas de forma muito generalizada, então a criança fica, né, desorientada na hora de saber o que de fato é prático, é regra no meio dessa confusão. Então deixe as regras claras, fale de forma pontuada com eles. Se você é uma mamãe que precisa estar fora o tempo todo, se você precisa trabalhar, se você é importante levar em consideração de que você vai ter mais trabalho do que se você estivesse em casa, né? A gente vai ter uma segunda parte disso, porque tem algumas coisas a nível de relacionamento que eu acho muito, muito importante a gente levar em consideração quando se trata de mamães que precisam dar conta dos seus filhinhos mesmo trabalhando fora. Por exemplo, como é que você faz para saber se essas crianças, se os seus filhos estão ou não te falando a verdade com relação ao que eles fazem ou deixam de fazer? Como é que você faz para manter ligado no seu coração o coraçãozinho deles, ao ponto de você ter afinidade no caso de acontecer alguma coisa, no caso de os seus filhos sofrerem com algum tipo de abuso, no caso de eles caírem em tentação e fazer alguma coisa errada? Como é que você mantém o seu coração no coraçãozinho deles e o dele no seu, a ponto de ter essa afinidade, mesmo tendo que passar tanto tempo longe, né? Mesmo tendo que passar tantas horas fora de casa? Mas isso não é brincadeira, sabe? Uma das coisas que eu percebo ser o mais importante nesse raciocínio é que, por causa do cansaço, por causa da estafa, porque não é fácil, você chega em casa morta de canseira e tem que dar conta de roupa lavada, na maioria das vezes tem que dar conta de comida para outro dia, tem que dar conta de casa limpa, e aí tem que ouvir reclamação, tem que ouvir briga, não sei o que. Não é fácil. E aí, na maioria das vezes, a gente acaba escolhendo não ter mais trabalho. A gente acaba escolhendo não ter mais dor de cabeça. E aí abre mão, na nossa lista de prioridade, a gente acaba abrindo mão daquilo que naquele momento parece menos importante. Porque assim, se você não limpar a casa, quem limpará? Se você não lavar a roupa, você não tem roupa para usar, não é mesmo? Se você não fizer a comida, ninguém come. Então assim, no meio desse contexto de emergência, no outro dia você tem que estar no trabalho, porque se você não trabalhar, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, quem que paga as contas? Não é mesmo? No meio desse amontoado de situações aparentemente emergenciais, parece óbvio, naquele momento, abrir mão do essencial, que é entender o seu filho, que é sentir os sentimentos dele, que é ter tempo para cuidar e desenvolver a amizade, o relacionamento, o aconchego,
E na grande maioria das vezes chega num determinado ponto, principalmente se os seus filhos já estão naquela fase de 13, 14 anos de idade, onde eles estão cri-cris, azedos, sabe, assim, rabugentinhos, reclamam de tudo. E isso somado à canseira, à estafa de um dia inteiro cheio de trabalho e ainda todas as coisas que tem que fazer em casa, rapaz, isso é uma briga boa, hein? E aí você ainda ter que ter a boa vontade de não baixar a guarda, para não perder a amizade, não perder o carinho, a consideração, a atenção dos filhos. Isso é muito complicado. Então, assim, com relação a isso, o que eu digo para vocês é: se precisar deixar roupa suja mais um dia, deixe. Se precisar dar um tapa na casa, sabe, um tapa na casa? Já ouviu falar nessa expressão? Dar uma encebada na casa naquele dia, faça isso. Se você perceber que o seu filho está precisando de atenção, se você perceber que ele está precisando conversar, que você precisa dar uma atenção mais cuidadosa, mais afinadinha, mais aconchegante, abra mão das outras coisas. Depois, quando vocês estiverem bem, quando tiver tudo bem, quando o relacionamento de vocês está alinhadinho, vocês estão conseguindo se entender bem, estão conseguindo conversar bem e o relacionamento, você sabe que eles farão qualquer coisa por você, vocês juntam todo mundo e vão limpar a casa, junta, pede ajuda da criatura, vão lavar roupa, ensina a fazer. Olha, você não tem ideia do quanto a ajuda de um filho que faz por amor é valiosa, porque eles fazem com o coração, eles querem te agradar, eles querem, e por você eles fazem isso, mesmo com preguiça, mesmo sem querer, por você eles vão fazer. Então, assim, em primeiro lugar, mantenha o compromisso com eles, de ter o coração deles, a amizade deles. E por mais complicado que seja conciliar isso com todo o resto, não baixe a guarda, porque em algum momento você vai sentir falta do esforço que abriu mão. Então, eu sei que para eu falar para algumas pessoas, se minha mãe tiver ouvido uma coisa dessa, ela vai dar na minha cara, né? Porque assim, minha mãe é super cuidadosa com a casa, é uma pessoa muito limpinha, um orgulho, minha mãe, de higiene. Nós sempre fomos muito pobres, sabe? E lá a gente morou uma época numa casinha de madeira, de barro, com um chão, de chão mesmo, de terra. E eu vou te falar, a casa de chão, de barro, de terra da minha mãe era mais limpinha em alguns momentos do que em alguns momentos a minha está hoje em dia. E sei que é feio dizer, mas eu vou dizer, né? Eu gosto muito, eu aprendi isso com a minha mãe, eu gosto muito de ver a minha casinha organizada, limpinha, cheirosinha, tudo no lugar, e eu procuro de forma insistente mantê-la assim. Mas se eu tiver que escolher num determinado momento entre dar atenção para os meus filhos, brincar junto, ou sentar e ouvi-los, ou chorar com eles, ou rir com eles, se isso for importante, se eu perceber que isso é importante para a manutenção do meu relacionamento com eles, então eu abro mão sem dó nem piedade do que eu preciso fazer naquele momento por eles. E aí depois a gente recomeça e limpa tudo de novo, eu me junto com eles, como eu já disse, e aí a gente faz junto, mas se a gente se a gente não tiver essa presteza, essa boa vontade, na hora da canseira, na hora da estafa, a gente não consegue, porque eu sei que é difícil. Então pense nisso,
Pense nisso, porque o tempo voa, meninas, o tempo voa, mamães. E eu olho para trás e agorinha, não tem alguns dias, minha filha era um bebê. Meu filhotinho estava engatinhando, se arrastando pelo chão. Hoje ele tem quase 2 metros de altura, pesa 100 quilos, enorme, 17 anos de idade. O tempo voa. E aí eu gostaria que quando você olhasse para trás, você sentisse paz, tranquilidade. Porque apesar dos erros, apesar dos atropelos e apesar das fraquezas que nós temos e do cansaço, você vai sentir no seu coração que você fez o melhor que você conseguiu, que você doou o melhor de si e fez tudo o que podia para ter o melhor resultados com relação aos seus filhos. Fique com Deus. A gente se vê.